Olá amigos do canal PRIA, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista, e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que diversos pacientes que vêm procurar tratamento sobre disfunção erétil acabam tendo essa dúvida, que é a respeito de fuga venosa. Mas o que seria a fuga venosa? Primeiro precisamos entender como é a ereção normal. O pênis ele tem uma artéria que passa dentro de cada corpo cavernoso, que está desenhado aqui em vermelhinho, e esses corpos cavernosos são como se fossem duas esponjas. Quando você vai ter uma ereção, aumenta o fluxo sanguíneo, entra mais sangue por essas artérias, vai enchendo essas esponjas de sangue, e em volta do corpo cavernoso existe uma estrutura fibrosa chamada túnica albugínea, que é bastante resistente. Então essa esponja vai se enchendo, e na hora que ela encontra essa túnica albugínea, ela cria uma resistência e aí promove a ereção. O sangue entra pela artéria e vai voltar pela veia, através de veias perfurantes, que está desenhado aqui em azulzinho, atravessando a túnica albugínea e voltando pela veia central. Quando você vai fazer o mecanismo de ereção, na hora que entra mais sangue do que sai, essas pequenas veias, elas são dobradas lá dentro. Então, mantém o fluxo sanguíneo e mantém o sangue dentro do corpo cavernoso por mais tempo. A partir do momento que ocorre a ejaculação, que termina o ato sexual, esse mecanismo começa a diminuir o fluxo sanguíneo pelas artérias, diminui a pressão, essas veias são abertas e o sangue vai voltar. Qual que é a ideia da cirurgia de fuga venosa? A ideia da cirurgia de fuga venosa seria fechar a veia, amarrar a veia. Com isso, o sangue ficaria mais tempo lá dentro, melhorando o mecanismo da ereção. Em 1998, a Sociedade Brasileira de Urologia fez o primeiro consenso brasileiro de disfunção erétil. E nesse consenso foi feita uma meta-análise, que é uma análise de diversos trabalhos publicados nos últimos anos a respeito da cirurgia de fuga venosa. E a conclusão que se chegou é que essa cirurgia não é melhor do que o placebo cirúrgico. Após um ano do procedimento cirúrgico, cerca de 24% dos pacientes vão manter um quadro de melhora da disfunção erétil, mas a maioria não. Isso é muito próximo do que se consegue com efeito placebo cirúrgico. Além disso, existem alguns riscos por causa da cirurgia, como necrose da pele, necrose de estruturas do pênis, formação de fibrose, encurtamento do membro, eventualmente até formação de doença de Peyronie induzida pela cirurgia. Portanto, apesar de ser uma ideia interessante, você fechar a veia para diminuir o fluxo sanguíneo de saída, isso na prática não se mostra desse jeito. E por que não se mostra desse jeito? Porque o sistema venoso ele tem várias veias. Então, quando você fecha uma das veias, acaba o sangue voltando por outras. Se a cirurgia de fuga venosa fosse uma coisa que realmente fosse eficaz, quando nós operamos pacientes de câncer de próstata, nós pegamos a veia principal do pênis, que é a veia dorsal, e ligamos ela lá dentro, na pelve do paciente, que seria a emergência dessa veia, fechando praticamente todo o sistema venoso do pênis. E os pacientes que são operados de câncer de próstata, eles não têm uma melhora da ereção por causa disso. Então isso demonstra que essa cirurgia realmente não seria uma boa alternativa para o paciente. Os estudos mais recentes acabam levando para um caminho de que o problema da impotência, da disfunção erétil, é mais relacionado ao fluxo arterial. Quer dizer, diminui a entrada de sangue, não há uma entrada adequada de sangue para o pênis e não mantém o mecanismo de ereção funcionante. Esse mecanismo de oclusão venosa, para ocorrer, precisa ter uma pressão lá dentro. E se você não atinge essa pressão, você não consegue manter as veias ocluídas para manter o mecanismo de ereção funcionante. Então hoje nós trabalhamos mais na parte arterial, com o uso de medicamentos para disfunção erétil, que funcionam praticamente para todos os tipos de disfunção erétil, mas alguns pacientes, com o passar do tempo, podem começar a não responder mais ao medicamento. E pacientes que têm diabetes, pacientes que têm pressão alta, pacientes tabagistas, ou que já não apresentam mais resposta ao medicamento, eventualmente pacientes com doença de Peyronie, que também podem evoluir com disfunção erétil, se beneficiam com o tratamento com ondas de choque. As ondas de choque promovem uma abertura de novos vasos sanguíneos arteriais.
e com isso uma melhora da perfusão do sangue dentro dos corpos cavernosos com uma melhora da ereção. Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Priapos. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e encaminhe para seus amigos nas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.